Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que vocês estejam assistindo esse culto, que sejam muito bem abençoados, bem-vindos e que sejam visitados pela caravana do Evangelho da Noite, a egrégora do Evangelho da Noite, visitando os vossos lares e comungando esse verdadeiro banquete espiritual. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 1º de agosto de 2024. Não é uma beleza? E nós, naturalmente, vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Então, é importante que agora eu vou fazer a leitura desse livro chamado Vinha de Luz. Eu vou fazer a leitura da lição 52, cujo nome é Avareza, e retrata uma passagem de Lucas, esse evangelho que a gente está estudando, tá? Só que é no capítulo 12, e é o versículo 15. Mas então a gente vai ler essa página com o intuito de ir sintonizando com o Altíssimo, né? E com as falanges mais iluminadas, né? Com os níveis espirituais mais altos, as falanges dos nossos queridos amigos protetores, inspiradores e regeneradores, para que nós possamos nos próximos 43 minutos sintonizarmos com essas falanges altíssimas. Então nós temos que nos predispormos, temos que estar com os nossos templos abertos, as nossas janelas e as nossas portas do nosso lar físico e espiritual e dos nossos templos, que são os nossos corpos. Então agora prestemos atenção na mensagem Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Fujamos à tentação que qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Fujamos com crase, a tentação de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência
não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade, inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se envenenando. Igualmente, os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e à egrégora do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Que a tua luz, tua paz e teu amor, Senhor, possa nos envolver nos próximos minutos, quando então faremos o verdadeiro banquete espiritual. Como eu dizia no início, estamos com as nossas portas e janelas abertas à equipe do Evangelho da Noite, que irá realizar, espiritualmente esse culto, que irá operar todas as determinações fluídicas, todas as transposições fluídicas, de forma que gostaríamos de agradecer a última semana que tivemos desde o último culto, agradecer o convite para tomarmos parte desse culto e agradecermos a possibilidade efetiva de estarmos efetivamente realizando, atendendo ao amável convite. Que dessa forma, Senhor, nos próximos minutos possamos ser visitados pela caravana do Evangelho da Noite, de forma a sanitizar os nossos lares e higienizá-los com um álcool 70 espiritual. E também, além dos nossos lares físicos e espirituais, também, Senhor, os nossos templos, que são os nossos corpos, e todos aqueles que convivem nesse ambiente do nosso lar ou estão ligados a nós através dos elos fluídicos e espirituais da grande família harmônica,
e também aqueles outros que são os nossos parentes consanguíneos, físicos dessa encarnação. Jesus Cristo esteja sempre presente, sempre conosco. E dá-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que temos estudado nos últimos cultos. E dessa vez a gente vai apreciar a cura de hemorragia, segundo o Pastorino. Em muitos lugares vocês vão encontrar a tradução, a cura da hemorroísa, né? E o Pastorino colocou a cura de hemorragia. É interessante, para quem está assistindo pela primeira vez, não se impressione com os meus bocejos. Às vezes eu tenho alguns bocejos, e é justamente assim, ou é na hora da prece inicial, ou quando eu vou ler o texto do Evangelho efetivamente, tá? Mas não quer dizer que eu esteja cansado, com sono, não. É porque todo esse ritual me dá um relaxamento incrível, principalmente por causa dessa música, né? E o importante é a gente fazer essa ponte com o outro lado, né, com o astral, e com a equipe que está nos servindo, né, que está nos envolvendo. E aí, os 3 evangelistas narram essa passagem, os sinóticos, né? Quando eu falo que os 3 sinóticos narram essa passagem, que são os 3 evangelistas que escreveram os seus evangelhos, tendo uma mesma maneira de fazê-lo, de ponto de vista, que é a passagem do Cristo pela Terra, mais ou menos cronologicamente, né? Um fato depois do outro. Claro que ninguém se engane que achar que isso aqui, os evangelhos, estão descritos todos os episódios da vida do Cristo. É lógico que o Cristo, depois que ele começa o apostolado dele, ele foi andando e fazendo curas e pregando e contando parábolas e dando ensinamento mais direto aos apóstolos, mas não estão todos narrados, né? Estão pensados os que foram espiritualmente indicados, né? Só João que vai fazer um evangelho com uma outra lógica, que é das mensagens, e ele vai contar várias passagens que não estão contempladas nesses 3, e não vai contar coisas que tem nesses 3. Ele vai contar coisas que não estão nesses 3 evangelhos sinóticos, e ele também não vai contar coisas que esses 3 contaram, como é o caso aqui da cura da hemorragia. Então você repara que o Pastorino já tira o foco, né, é a pessoa que está sendo curada ou é a doença que está se extinguindo, né? Está tendo seu fim. Então repara, os 3 narram esse episódio,
Mas os três que eu estou falando, Mateus, Marcos e Lucas, e foram evangelhos escritos em tempos diferentes. E aí a gente está seguindo aqui pelo Lucas, e o Lucas narra esse episódio assim: e uma mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue e que gastara com médicos todos os recursos vitais, tendo conseguido ser curada por nenhum. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a borda do manto e imediatamente cessou o fluxo de sangue. Perguntou Jesus: quem me tocou? Negando todos, disse Pedro, entre aspas, ele disse isso: a multidão te comprime e sufoca, e perguntas quem te tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou, que percebi que de mim saiu um poder. Vendo a mulher que não tinha ficado despercebida, veio tremendo prostrar-se diante dele e declarou, na presença de todo o povo, o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai-te em paz. É uma das passagens mais lindas, né? É muita coisa, né? E é muita coisa, vamos construir aqui, até porque, como é que isso aqui está inserido? Veja bem, ele atravessou o lago e foi a Gerasa e desembarcou, já estava lá o obsidiado de Gerasa, que é aquele episódio que ele vai lá, ele cura o obsidiado, mas dá um prejuízo material aos povoados ali em volta, né, as vilas, da morte dos 2.000 porcos. Aí as pessoas chegaram lá, viram que o obsidiado que ficava na porta da cidade estava curado. Mas tinha a perda dos 2.000 porcos, então convidaram Jesus a se retirar. Enxotaram Jesus. Você não pode se retirar. Aqui isso não é bem visto. Aí Jesus entra no barquinho de novo e volta. Só que nessa que ele entra no barquinho, o obsidiado, porque pensa bem, o obsidiado é tudo de ruim, né? Ele que está obsidiado. Só que o obsidiado se prostra e pede para seguir o Cristo. Aí o Cristo revela a função dessa cura, né? Essa cura aí, que foi, na realidade, era um exorcismo, ela foi verdadeira, né? Mas ele fez exorcismo, mas, né, provavelmente esse moço que estava com essa legião, não era um espírito só, daí ter matado os 2.000 porcos, e aí você vê que ele realmente se curou, porque ele poderia, oba, tô livre, e ir embora. E ele queria seguir Jesus, e aí ele seguiu, Jesus esclarece: não, fica aí, você tem que ficar aí com a tua gente, que era uma região de não-judeus, e diz tudo o que aconteceu, que Deus fez por você. Então, ele vai estar seguindo Jesus, estando lá e contando a história, né? Agora, aí veio para esse lado
Ele estava lá no outro lado, que é o povo. Dá para saber que não era uma área de judeus, porque tinha uma vara de 2.000 porcos. Então não era um lugar de judeu. Voltou aqui para Galiléia, né, Judéia, lugar onde moravam os judeus. E aí ele desembarca, vem Jairo. Vê a história que é maior nesse caso. Às vezes Jesus conta uma parábola e é ali aquela parábola para aquele povo, para aquele local. Mas aqui tem uma história sendo construída. Aí vem Jairo e se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, vá ver minha filha, vem comigo, dependendo do evangelista, que ela está a expirar. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo, na frente de todo mundo, pede a ajuda a Jesus. Ele não foi lá na sinagoga pedir para os sacerdotes, sumo sacerdote. Ele era um dos chefes da sinagoga. Provavelmente para coisas de infraestrutura, entendeu? E aí Jesus nem discute nada, vira e vai com ele. Vem lá na minha casa. No caminho ele encontra a hemorroísa. Então, se você for a 2 cultos atrás, tem o obsidiado de Gerasa. Se você for no culto passado, vai ter a filha de Jairo, que eu falei até no culto passado, que tem 2 blocos. Tem esse momento que o Jairo pede a Jesus. Agora vem esse momento que ele está se deslocando e o povo está em volta dele e querendo pedir milagre, querendo ver se alguma coisa acontecia em suas vidas. E aí aparece a hemorroísa e depois vem o final da cura de Jairo, a filha de Jairo, né? Que ela está lá morta, supostamente, e Jesus vai lá e supostamente a faz reviver, como se fosse uma ressurreição, né? Bem nos moldes de Lázaro, né? Que ele diz: Lázaro apenas dorme. E ele fala: a menina não está morta, ela apenas dorme. Então repara aí o nosso caso de hoje, que está no meio entre o Jairo pedir para ir lá na casa dele, que é um momento de fé. Então está separado. Ele pede na frente de todo mundo conhecia ele era ligado à sinagoga. E a hemorroísa, o que acontece? Uma mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue e que gastara com médicos todos os recursos vitais, tendo conseguido ser curada por nenhum. Isso é uma maneira de falar, tá? Que era uma maneira até meio rabínica de falar, né? Você primeiro afirma para depois negar, né? Tendo conseguido ser curada por nenhum. Ou seja, ela gastou as economias dela e não foi curada. Aí assim, ela, e ninguém sabia disso. Tá ela lá no meio, quer ver? Vou pegar agora de Mateus, que tem essa fala dela consigo mesma, e está entre aspas. Quer dizer, que foi uma coisa que foi relatada, ela falou. Porque dizia consigo: se lhe tocar somente o manto, ficarei curada. Era a certeza interna da hemorroísa. Está em Mateus. E Mateus só escreveu essa história em 3 versículos, tá? Então, repara a certeza interna dela, a fé de Jairo,
que faz ele dispensar a sinagoga toda e vai se dirigir a Jesus sem tempo, pregando na periferia, atravessando o lago. E aí, ela vai lá e ela tem essa certeza interna, né? Ela olhou para dentro dela e era uma coisa completamente, provavelmente nem a família sabia, porque era muito grave você ter doenças de sangue nessa época aí, ainda mais mulher, ainda mais sangramento saindo lá por baixo. Se ela falasse, a mulher, quando estava dentro do ciclo, ela já ficava dita impura, aí ela não podia botar a mão em nada, ela não podia ir na sinagoga, ela não podia fazer nada. Ela estava impura. Isso é uma concepção, tá? Não tem nada disso, né? É porque eu estou falando isso, porque até hoje ainda tem lugares que ficam achando essas coisas. O corpo da mulher se preparou para receber um neném. Aí o neném não apareceu, descama tudo e desmonta. Bom, vamos deixar para mês que vem. Vamos ver se mês que vem aparece o neném. Aí o que acontece? Mas ela tem esse sangramento, não é... Ela tinha uma endometriose, uma outra coisa, um mioma, né? Era alguma outra coisa, ela não parava de sangrar, não. Inclusive, devia deixar ela depletada, né? Sangramento. E aí, ela já tinha gasto tudo quanto era dinheiro com os médicos da época. E ela continuava, tinha um fluxo de sangue que, imagina, se devia desgastar ela, até psicologicamente também, né? Porque ela tinha que esconder isso, como é que fazia? Não tinha tanto pano assim, né? E aí conseguia, chegando-se por detrás, tocou-lhe a borda do manto e imediatamente cessou o fluxo de sangue. Ficou curada. Ela teve esse sentimento dentro dela. Por parte do Jesus, ele sentiu a energia sair. Claro que ele sabia quem é que tinha tocado e por quê e o que tinha acontecido. Mas você vê a dialética, você vê a pedagogia. A cura inclui a admissão. Você se apresentar e admitir que tinha aquele mal. Perguntou Jesus: quem me tocou? Negando todos, o povo todo estava em volta, virou a cara, fingiu que não ouviu, porque Jesus estava se deslocando lá do lugar que ele chegou do barquinho e indo para a casa do Jairo, que é o que acontece lá quando ele chega na casa do Jairo, na lição passada, no culto passado. No caminho, mas aí, assim, você acha que o povo vai largar o osso? O povo continuou, e ele vai andando e o povo vai apertando Jesus e esbarrando, né? Então, assim, tinha um monte de gente esbarrando Jesus. Então, quando eu li nos outros, Mateus não faz referência a esse momento, né? E Marcos, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Isso é em Marcos. Aí ela também fala, porque dizia consigo mesmo: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada, né? E aí, conhecendo Jesus logo por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou meu manto? Isso é uma interpretação minha, né? Ele pode ter virado e ter falado: quem tocou o meu manto? Mas ele era o profeta, o pessoal tinha medo, né? Responderam-lhe seus. Aí aqui, no Mateus não faz referência a esse momento.
Em Marcos fala, respondeu-lhe seus discípulos. Respondeu-lhe seus discípulos. Aí, quando eu li, a primeira vez que eu li essa passagem, que eu respondeu-lhe seus discípulos, na minha mente veio, foi Pedro que perguntou, que deu essa resposta para ele. Aí, assim, responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Isso é a cara de Pedro, né? Uma intimidade com Jesus. Ai, ai. Aí em Lucas diz, a multidão te comprime e sufoca e perguntas quem te tocou? Pedro. Mas aí em Lucas diz que é Pedro. Você sabe que o Lucas entrevistou várias pessoas para fazer esse evangelho, né? Que foi depois do de Marcos e Mateus. Inclusive foi lá em Éfeso, lá onde o Lucas morava. E aí, mas Jesus, todo mundo te comprimindo, você vai perguntar isso? Aí, vendo a mulher que não tinha ficado despercebida, veio tremendo prostrar-se diante dele e declarou, olha, está escrito aqui como é que foi importante, declarou na presença de todo o povo o motivo por que havia tocado e como fora imediatamente curada. Aí a cura estava completa. Como é que a gente sabe? A mulher estava sangrando há 12 anos. Lembra? 12 é um número do fechamento, é um número dos avatares. É quando você cumpriu, 3 vezes o número da unidade espiritual celeste é o 7, que é 3 mais 4. O 3 vezes 4 é o 12, que é esse número de completude de ciclo físico e espiritual. O 12, quando você reduz, é 1 mais 2, dá 3. Aí volta a dar a trindade, né? A referência à completude espiritual. E a mulher sangrava 12 anos. A prova dela estava no resgate. E, se vocês vão lembrar lá do estudo passado, a filha de Jairo tinha 12 anos. Por que ia citar esse número? E a filha de Jairo estava supostamente morta, né? Mas Jesus diz, ela não está morta, apenas dorme. Assim como ele diz, mesma coisa para Lázaro. E aqui ele diz, e ele lhe disse, para a mulher que estava trêmula aos pés dele, pensando, nossa, eu vou receber uma bronca, né? Eu sou uma hemorroísa, como é que eu toquei no manto do mestre? E aí ele vira, depois que ela se declara, né? E isso na frente de todo mundo, na presença de todo o povo, ela disse o motivo por que eu havia tocado. E como for imediatamente curada. E aí Jesus vira para ela e fala, e ele lhe disse, filha, tua fé te curou. Vai-te em paz. Lindíssimo. Porque ele não disse assim, eu sou maravilhoso, pode ir, eu te curei. Não. Sua fé lhe curou. A filha de Jairo, que tinha 12 anos, ele chega lá, pega ela pela mão e fala, Talita, come. Né? Menina, levanta-te. E ela atende. Aqui, em Mateus, tem ânimo, filha, tua fé te curou, entre aspas. Em Marcos, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, a gente tem que se colocar
além de fazer resgates, além de passar pela prova, né? Na verdade, para fazer o resgate, efetivamente, para passar pela prova, tem que ter fé. Há poucas semanas, no capítulo 7, teve aquele mar revolto, que não é mar, é o lago lá de Genezaré. E aí Jesus estava lá dormindo e o povo foi acordar Jesus. O povo estava com o Filho de Deus. Foi lá acordar Jesus. Jesus, ó, o barco vai virar. E ele falou o quê? Pô, vocês não têm fé? Ai, Jesus. A gente falta muito, né, pra gente. Que nós possamos, então, levar um pouco dessa fé para nossas vidas, para os nossos ambientes de trabalho, né, o nosso lar, os irmãos com quem temos contatos, os vizinhos, que todos possam ser abençoados abundantemente. Vamos passar, então, para um momento de passe, quando receberemos o passe das mãos dos nossos queridos amigos espirituais. Pode ser, vocês vão fazer conectar o santo de sua preferência, seus guias, seus protetores, seus anjos da guarda, né, os espíritos protetores, e também pode ser da falange do nosso patrono, os trabalhadores da falange de São Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez nosso pensamento e confiemos. Nós vamos rogar ao Pai que a falange bendita do Evangelho da Noite venha abençoar nossas mentes e corações. Venha abençoar o nosso lar e todos que nele convivem, espiritualmente e fisicamente. Que venha também, Senhor, atender na medida do possível todos aqueles que compõem a nossa família espiritual, unida pelos laços vibracionais, e a família material, unidas pelos laços consanguíneos. Que todos possam ser abundantemente abençoados na medida dos seus merecimentos e das suas necessidades. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais aproveitar essa passagem pela Terra, a presente passagem pela Terra, para realizarmos todos esses propósitos com os quais nos comprometemos, quando viemos para cá, para o orbe terrestre. Que nós possamos realizar essas tarefas, que nós possamos ser envolvidos, abraçados e conduzidos da melhor forma, no intuito de melhor executar esse plano reencarnacional. Que nós possamos aproveitar efetivamente, Senhor, essa passagem pela terra, que nós possamos, Senhor, servir no ambiente que for, o ambiente do lar, o ambiente do trabalho, o ambiente da família. Jesus, abençoa os nossos lares, a atual reencarnação, que nós possamos nos acertar com aquelas outras pessoas com as quais temos alguma querela em aberto, que todas possam ser envolvidas e abraçadas pelo manto de luz que nós estamos enviando, esse quanto de energia e de luz. Abençoa todos nós, Senhor, agora, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus.
graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, aos falangeiros da Falange de Francisco de Assis, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, que nós possamos, Senhor, ter cumprido da melhor maneira possível esse culto. E queríamos, Senhor, ousar impedir ainda para que possamos mandar para essa humanidade encarnada e desencarnada um quanto de luz, para esse planeta Terra, Gaia, o ser vivo Gaia, um quanto de luz para todos essas desavenças, essas guerras, essas querelas que estão aí vagando pelo mundo, né? Esses presidentes recém-possados, com suas querelas, a guerra, né, da Rússia e a Croácia, a Israel contra o Hamas, que todos possam ser abundantemente iluminados, esses líderes espirituais que estão atuando, encarnados e desencarnados. E esses líderes materiais que estão à frente de organismos supra-países, né, multinacionais, e também aqueles que estão à frente de nações, né, de cidades, de estados, que todos possam ser envolvidos abundantemente na forma de ter a melhor gesto, a melhor palavra. Ah, Jesus o Cristo. Agora, Jesus, nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, durante os quais vocês vão colocar as suas demandas e pedir pelas pessoas que vocês conhecem e que estão precisando de auxílio. Nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor. Graças a Deus.